avaliação pré-operatória. Já sabemos que as doenças cardiovasculares é a principal causa de mortalidade, tendo grande impacto no peri e no pós-operatório. A avaliação pré-operatória, ela objetiva verificar o estado clínico do paciente de uma maneira geral e nortear também recomendações sobre o pré-operatório, pós-operatório, assim como as condições pré-existentes que devam ser compensadas antes da cirurgia. Também ela é importante para definir os exames mais apropriados e estratégias de tratamento para o paciente e sempre lembrando de evitar os exames desnecessários. Merecem ainda a investigação aqueles pacientes que são maiores de 65 anos, né? E verificando se o grau de fragilidade daquele paciente e a presença de outras comorbidades com potenciais para complicações e interferência no ato. É importante a gente diferenciar os tipos de cirurgia. Cirurgia de emergência, de urgência, cirurgia eletiva e uma cirurgia que conhecemos como time sensitive. Cirurgia de emergência é aquela que oferece risco de vida ou perda de membro do paciente, caso ele não seja operado em aproximadamente menos de 6 horas, em até 6 horas. A cirurgia de urgência, o risco de vida ou perda do membro do paciente ocorre caso ele não seja operado entre 6 a 24 horas. A eletiva é aquela cirurgia que pode ser postergada, pode ser feita até 1 ano, né? Sem grandes danos ao paciente e pode ser feita, programada com mais calma. Pode solicitar alguns exames, tem mais calma para fazer essa cirurgia. E a time sensitive é aquela cirurgia que ela não pode ser adiada por muitas semanas porque pode causar danos para o paciente. Por exemplo, temos as cirurgias oncológicas. E quais são os fatores que influenciam o risco cirúrgico? Temos que pensar assim. Tem o risco intrínseco do próprio procedimento, está relacionado ao tipo de procedimento, ao estresse hemodinâmico que esse procedimento vai trazer e as perdas de fluidos durante o ato. A história clínica e o exame físico, que é o pilar essencial na avaliação do paciente, né? Que vai nos dizer as condições basais, vai excluir também as causas cardiovasculares graves no pré-operatório, depois nós vamos ver lá na frente quais são. E também a capacidade funcional do paciente, ela é muito importante, porque já sabemos que pacientes com baixa capacidade funcional, ele tem maior chance de complicações. A capacidade funcional pode ser medida de forma objetiva, através do teste ergométrico ou através do questionário, né, diário, de inquérito de atividades diárias, que a própria diretriz traz. Aqui é o questionário, né, que eu citei. Cada atividade dessa que o paciente consegue realizar é atribuído a pontuação em MET, sendo que menos de 4 METs ele tem uma baixa capacidade funcional. E se ele tem uma baixa capacidade funcional, ele tem maior probabilidade de má evolução perioperatória. E se ele tiver, ela é classificado como menos de 4 METs ruim, 4 a 7 METs regular, 7 a 10 METs uma capacidade boa e mais de 10 METs uma capacidade excelente. Como eu falei, nós também, no momento da avaliação pré-operatória, é importante excluir as condições cardiovasculares graves. Quais são essas condições? A síndrome coronariana aguda, umas doenças instáveis da aorta torácica, edema agudo de pulmão, qualquer causa que esteja causando um dano naquele momento para o paciente que impossibilite a cirurgia, que eu precise primeiro compensar essa causa. A insuficiência cardíaca NIRA 3/4, assim como angina também com classificação CCS 3/4. As arritmias também, né? A hipertensão não controlada eu tenho que ver acima de 18/11 e fibrilação atrial de alta resposta também. E lembrando sempre também da hipertensão pulmonar sintomática. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, é uma agonia, parece que eu estou falando que ninguém está me ouvindo. Tá bom. Bem, continuando. A diretriz diz assim, que pacientes também com condições clínicas estáveis, sem condições cardíacas de alto risco, que serão submetidas a procedimentos de baixo risco, que nós classificamos, né, os procedimentos em alto, intermediário ou baixo risco. Se o paciente se enquadrar
nessas características, eles podem ser encaminhados sem uma necessidade de uma avaliação adicional. Sim, o risco intrínseco do procedimento é alto, intermediário e baixo risco. A diretriz traz essa divisão para a gente, sendo que alto risco tem mais de 5% de chances de complicações, intermediários de 1 a 5% e baixo risco menos de 1% de chances de complicações. Então vem a pergunta, quando indicar a avaliação pré-operatória? Bem, vou ver o tipo de cirurgia, né? Então, primeiro eu tenho que pensar, é cirurgia de urgência? É cirurgia de emergência? Se for cirurgia de emergência, operar imediatamente, não tenho que se discutir, eu só tenho que agir nas comorbidades e tentar minimizar os riscos intra e pós-operatório desse paciente. Se for uma cirurgia de urgência, eu ainda tenho tempo, porém pequeno, para tentar otimizar, né, a terapêutica cardiovascular dele. Ou então realizar algum exame complementar quando indicado, né? Sempre lembrando que eu devo evitar solicitar as provas funcionais, por quê? Porque o resultado não vai mudar a conduta e é um tipo de cirurgia que eu não posso adiar muito. Por exemplo, eu não posso adiar por 6 semanas, que seria o período que eu teria que aguardar o término de uma dupla antiagregação se eu, de repente, colocar um stent no paciente. Então, sempre atentar para isso. Aí vem a cirurgia eletiva. É uma cirurgia eletiva, o paciente ele é sintomático, então eu vou investigar os sintomas que ele tem. É uma cirurgia eletiva, o paciente é assintomático, eu vou ver, é uma cirurgia de baixo risco, então eu vou operar sem necessidade de uma estratificação maior. E a cirurgia é eletiva, e o paciente é assintomático, mas é uma cirurgia de médio ou alto risco, aí sim, aí eu posso lançar a mão dos scores de risco que são vários hoje na literatura. Então, por onde começar, né? Eu já sei como é que eu tenho, quais são os pacientes que eu tenho que pedir, mas agora por onde eu vou começar? Primeiramente, o pilar de tudo é a anamnese, diretamente, anamnese, exame físico, diretamente com o paciente e com seus familiares, né? O exame físico dele, sempre tentando identificar cardiopatias pré-existentes ou em potencial para complicações, tentar definir a gravidade e a estabilidade se ele já tiver alguma cardiopatia, e identificar eventuais comorbidades desse paciente, hipertensão, diabetes, algo que eu tenha que intervir. Sempre lembrando do exame físico, de pesquisar as alterações, por exemplo, de pulso arterial, sopro, que me denote alguma doença valvar, presença de turgescência jugular, edema, sempre eu tenho que atentar para isso. O edema é um edema de membros inferiores, mas ele tem turgescência jugular, então realmente ele pode ser um cardiopata, né? E nessa hora, eu posso também fazer o teste de mobilidade no idoso. Como é que é esse teste? A diretriz diz assim, eu tenho que pedir para o idoso, coloco o idoso sentado, peço para ele levantar, caminhar mais ou menos uns 3 metros à frente e voltar. Isso tudo ele tem que fazer em menos de 20 segundos. Se ele levar de 15 a 20 segundos, né, a mais, ele já tem um mau prognóstico, um risco de complicação e de morte até 1 ano no pós-operatório. Bem, e aí os exames? Os exames subsidiários. Quais pedir, né? Quando pedir, para quem pedir. Bem, eu tenho um laboratório, eletrocardiograma, raio-x de tórax, é o que a gente mais vê nos pedidos de avaliação cirúrgica. No laboratório, eu não tenho uma indicação de solicitação rotineira para aqueles pacientes assintomáticos nos procedimentos de baixo risco. O eletrocardiograma eu devo solicitar conforme a minha suspeita clínica. E o raio-x de tórax também, eu não tenho uma indicação de solicitação rotineira para os pacientes assintomáticos. Então, vai muito da minha avaliação inicial para eu solicitar esse exame. A diretriz traz as recomendações, né? Lembrando, grau de recomendação 1 para solicitação de hemograma. São aqueles pacientes que eu tenho uma suspeita clínica de anemia, alguma doença crônica associada a ela, né, histórias de doenças hematológicas, hepáticas, ou pacientes que realmente que eu suspeite de alguma comorbidade. Eletrocardiograma também, se eu vejo alguma anormalidade no exame físico, ou alguma história, né, algo sugestivo de doença cardiovascular, esse é o grau 1 de recomendação da diretriz.
E se for também se o paciente for submetido a operações intracavitárias, transplante de órgãos sólidos, cirurgias ortopédicas de grande porte ou cirurgias vasculares arteriais. As solicitações, a recomendação para solicitação de raio-x de tórax também o grau 1 de recomendação vai ser de acordo com a minha propedêutica, né, o meu exame físico, ou uma história de uma doença, ou doença sugestiva ou histórias de doenças cardiorrespiratórias, aí é grau 1 de recomendação. E os testes de coagulação, todos são grau 1 de recomendação, sempre verificando se o paciente faz uso de varfarina, se tem algum distúrbio de coagulação, histórico de sangramento. Então, a gente vê que o exame físico e a anamnese, eles são os pilares da avaliação pré-operatória. Dosagem de creatinina, se o paciente for, eu solicito se o paciente for diabético, hipertenso, tiver insuficiência hepática ou insuficiência cardíaca, ou se for nefropata, e que se ele não tiver tido essa avaliação no último ano, aí eu peço. Se for intervenção também de médio e grande porte, eu também solicito, é grau 1 de recomendação. Aí eu falei para vocês que tem os scores de risco, né? São vários na literatura, nenhum deles é uma ferramenta assim bem precisa, isenta de erros, né? É uma ampla, vasta na literatura. E lembrando sempre que os scores eles são complementares, eles nunca vai substituir a minha avaliação. Tanto é que, assim, se eu aplicar um score no paciente e eu achar que ele está subestimando o risco desse paciente, eu tenho por obrigação escrever isso, deixar isso notificado. Se a minha avaliação geral, o meu exame físico, a história do paciente não está condizendo muito com o score que eu apliquei, se eu estou achando que o score ele está subestimando, eu tenho que deixar isso escrito. Dentre eles, eu trouxe alguns exemplos, eu tenho o ACP, o RCRI, o ACS, o DILI, né, que prediz a ocorrência de infartos, de arritmias, de edema agudo de pulmão, o ACS, que é uma avaliação do risco global, e o EMAPO também, que é bem utilizado, que é o estudo multicentro de avaliação perioperatória, lembrando que ele foi um estudo validado no Brasil, na população brasileira. Aí, o que a diretriz faz? Ela traz um resumo para a gente, né, para poder nortear a conduta. Então, como já foi dito, o que a gente primeiro tem que ver? Se é de urgência ou emergência o procedimento. Se for recomendação de cirurgia de urgência e emergência, não tem que se discutir. Agora, se não for, eu tenho que ver se o paciente tem alguma daquelas condições graves no período perioperatório. E aí sim, se ele tiver, eu vou adiar essa cirurgia e para poder estabilizar a condição cardíaca dele. Agora, se ele não tiver, eu pulo para o próximo passo, que é justamente para estratificar o risco dele. Aí eu vou usar o meu índice de preferência, a diretriz diz que eu posso usar, o médico usa aquele que tem mais afinidade, enfim. Tem uma vasta opção ali. Aqui ela dá alguns exemplos, né, dos algoritmos, o DILI e o ACP. Lembrando que o ACP, se eu pontuar mais de 20 pontos, eu estou pontuando alto risco, né, tenho mais de 15% de chances de ter uma complicação. E se eu tenho de 0 a 15%, aí eu vou ter que pular para o outro passo, que é justamente para poder estratificar, saber se o paciente tem baixo risco ou risco intermediário. Se o paciente tiver baixo risco, o LI classe 1 ou 2, o ACP baixo risco ou EMAPO até 5 pontos, aí eu opero diretamente. Agora, se ele for risco intermediário ou alto risco, aí eu vou ver. Eu vou precisar solicitar a prova de função? Quando que eu vou precisar solicitar? Eu vou precisar solicitar se for uma operação vascular arterial, ou se for uma operação de risco intermediário e o paciente tem uma baixa capacidade funcional, né? E aí, sempre lembrando que eu tenho que otimizar a terapêutica conforme a natureza do risco, que foi que alterou. Por que deu intermediário ou alto risco? O risco é isquêmico, é valvulopata, é arritmia? Eu vou ter que agir em cima daquele risco, daquela variável, desculpa. Lembrando sempre de monitorização em semi-intensiva UTI, com eletro e troponina até o terceiro PO.
O American College, ele também ele fez um fluxograma em etapas, justamente também para nortear, né, para auxiliar as decisões dos médicos e avaliar o risco de complicações cardiovasculares graves. Eu vi que eles usavam um RCRI, também levando em consideração a história de doenças coronarianas, insuficiência cardíaca, doenças cerebrovasculares, as comorbidades, né, como diabetes, doença renal crônica, e aí eles prediziam o risco do paciente. Foi o fluxograma, né, que eles trazem para a gente em passo a passo, são no total 7 passos, e é bem parecido com a nossa. Por quê? Primeiro, ver se é urgência, cirurgia de emergência, se for, opera, se não, vai pulando para os próximos passos, né? Se tem síndrome coronariana aguda, se tiver, segue o protocolo, se não, segue na avaliação. E aí, sempre tem aqui avaliar, assim, quando o risco é elevado, né, avaliar a capacidade funcional do paciente. Se for uma capacidade boa, moderada, excelente, maior de 4 metros, né, aí tudo bem, sem mais testes eu vou prosseguir para a cirurgia. Se não, aí eu vou ter que avaliar com a equipe para ver se há possibilidade de eu solicitar os exames para poder investigar aquela causa, né, daquela comorbidade dele. E aí, no final de tudo, eu vou considerar prosseguir ou não para a cirurgia, dependendo do caminho dependendo de que rumo a avaliação tomou. Bem, aí eu tenho a avaliação pré-operatória suplementar, né? Um dos tópicos que a diretriz traz, é justamente avaliar a função ventricular do paciente. Então, vem o ecocardiograma, né? Então, quando é que eu vou solicitar? Se eu tiver uma estenose ou insuficiência valvar moderada grave ou prótese intracardíacas, eu devo utilizar o ecocardiograma para determinar a gravidade, né, e para nortear também a terapêutica pré-operatória desse paciente. Aqui são as recomendações para a solicitação de eco. Pacientes com insuficiência cardíaca ou sintomas sugestivos, né, que vão ser submetidos a uma cirurgia de risco intermediário alto e que não tiveram avaliações no último ano. E aí, grau de recomendação 1, né, para solicitação. Ou então, que apresentaram alguma piora clínica no último ano. Então, eu vou solicitar o eco para esse paciente. Posso também solicitar o teste ergométrico, né, no pré-operatório, porém, o grau de recomendação é 2, classe 2A, né? Então, é justamente só para aqueles pacientes de risco intermediário ou alto risco para complicações, né? E aqueles pacientes que estão em programação de cirurgia vascular arterial. Pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de baixo risco, eu não vou pedir teste ergométrico, tá? E nem pacientes que já são de baixo risco para complicações, eu não vou pedir. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí, quando solicitar a cineangiocoronografia? A recomendação é para aqueles pacientes com síndrome coronariana aguda de alto risco. Então, a recomendação não muda muito, né? Agora, sempre atentando que aqueles pacientes estáveis, submetidos a uma cirurgia de baixo risco, eu não vou pedir cineangio. E solicitação de troponina no pré-operatório grau de recomendação 2A, mas para aqueles pacientes que serão submetidos a operações vasculares arteriais. Algumas condições, né, algumas comorbidades, elas interferem no ato operatório, tanto no pré quanto no pós-operatório, né? Uma delas é a hipertensão. Então, a hipertensão ela está associada ao aumento da mortalidade, né? As alterações hemodinâmicas que ocorrem durante o procedimento, elas são mais acentuadas no hipertenso. Aqueles pacientes que têm uma pressão sistólica maior que 180 ou uma diastólica maior que 110, eles devem ser controlados antes do ato cirúrgico. Lembrando sempre, não devemos suspender abruptamente os medicamentos antes da cirurgia. As recomendações, né? A terapêutica sempre deve ser otimizada, havendo tempo hábil, sempre otimizar a terapêutica para que eu mantenha a pressão abaixo de 18 por 11. E nunca suspender,
tá? Nunca suspender o antihipertensivo, sempre manter, inclusive no dia da cirurgia. Todas as recomendações para hipertensão são grau 1 de recomendação, né? E o paciente que tem insuficiência cardíaca? O problema a fração de ejeção reduzida nesses pacientes, ele é um forte preditor de complicações, né? Então, eu sempre tenho que atentar nesse paciente, evitar tanto a hipovolemia quanto a hipervolemia. Aí eu vou lançar a mão dos vasodilatadores, dos diuréticos, sempre para tentar controlar. Então, é aquilo, eu tenho sempre que manter o paciente estável, o paciente com insuficiência cardíaca. NIRA 3, 4 já cai naquele quadro de causas cardiovasculares, né, que impedem a cirurgia, impedem a realização da cirurgia. As recomendações, né, se eu tiver um paciente com NIRA 3, 4, eu devo adiar a cirurgia até que eu consiga compensar clinicamente esse paciente, né. E aquele paciente que o tratamento não foi otimizado ainda, eu devo sempre atentar que eu tenho que adiar pelo menos uns 3 meses essa cirurgia eletiva. Assim, importante quanto ao uso de beta-bloqueador, que ele deve ser mantido no perioperatório, né? Porém, eu não devo introduzir beta-bloqueador, se o paciente não usava, eu não devo introduzir, não é o momento, e muito menos, assim, aumentar, né? A dose dos beta-bloqueadores, claro, se ele não estiver precisando, né? Eu não devo aumentar nesse período agora do pré-operatório. Mas se ele já usava, não tem problema, eu posso manter. Os pacientes valvulopatas também, eles têm maior risco de complicações, né, cardiovasculares no perioperatório. Então, aqueles pacientes que não tiveram avaliação no último ano ou que tiveram alguma piora clínica, sempre lembrar de solicitar o ecocardiograma, né? Aqueles pacientes que têm próteses, se a prótese tiver normofuncionante e se ele não tiver disfunção de ventrículo esquerdo, não tem problema e sem necessidade de maiores estratificações, né? Se o paciente tiver com prótese mecânica, aí sim, eu tenho que atentar para a descontinuação do anticoagulante e fazer a ponte com heparina. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, Thalita. Tá bom. Fazer a ponte com heparina. As arritmias. As arritmias, o que eu tenho que ver? Se o paciente, por exemplo, numa taquicardia paroxística supraventricular, um ataque supra, se é um coração que não tem doença estrutural, raramente essa taquicardia vai causar uma instabilidade hemodinâmica, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar o que vai deflagrar a taquicardia. Náuseas, dor no pós-operatório, hiperventilação. Então, só tenho que agir nas causas que possam vir a desencadear. Se é aquele paciente que tem extrasístoles ou então taquicardias ventriculares, eu tenho que atentar para os sintomas a mais dele, né? Se teve síncope ou pré-síncope, se tem dor precordial, aí sim pode indicar uma arritmia mais grave e eu posso, de repente, necessitar de uma avaliação mais específica. O Flutter e a FA, o controle é controlar a frequência cardíaca, é controlar a arritmia, né? Controlar com beta-bloqueador, digital, bloqueador do canal de cálcio. Eles não necessitam, assim, de considerações especiais, é mesmo tentar controlar no pré-operatório. As recomendações, né? Sempre, se tiver uma frequência cardíaca acima de 120, numa cirurgia cardíaca, numa operação, numa cirurgia eletiva, eu tenho que postergar, né, essa cirurgia até que eu consiga controlar essa frequência desse paciente. Lembrando sempre de manter as medicações antiarrítmicas que ele já usa e corrigir os fatores desencadeantes, distúrbios hidroeletrolíticos, hipoxemia.
Algumas medidas também uma das medidas também para redução de risco é a terapia medicamentosa, né? O uso de beta-bloqueadores, de estatinas. O uso de beta-bloqueador naquele paciente que já usa cronicamente, ele deve ser mantido, né? E não vou iniciar. Se ele não usa, eu não inicio, a não ser que ele realmente precise. Fora isso, é só manter, né, o beta-bloqueador. E a estatina, a grau de recomendação é 1, para aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias vasculares, né? Sempre, se o paciente já usa, eu vou manter, é grau 1 de recomendação. E os antiagregantes? De uma forma geral, eu tenho o quê? O AS, né, que eu tenho que suspender 7 dias antes da cirurgia. E naqueles pacientes que, porventura, estejam fazendo dupla antiagregação após uma angioplastia, eu tenho que atentar para o período, que ele não deve ser submetido a nenhum procedimento cirúrgico eletivo dentro daquele período determinado, né? 6 semanas após o estente convencional, ou 6 meses após o farmacológico, ou até mesmo 1 ano após a angioplastia, se o paciente tiver insuficiência coronariana aguda. E para os novos anticoagulantes, para Zugrel, também vou suspender 7 dias antes das cirurgias não cardíacas, e o clopidogrel e o ticagrelor eu suspendo 5 dias antes. Recomendações para revasc, para revascularização do miocárdio, tanto cirúrgica quanto percutânea, segue a mesma, independente do contexto perioperatório, né? Então, é grau de recomendação 1. Eu nunca vou, as outras são todas 3, né? Eu nunca vou submeter o paciente a uma revascularização unicamente com o objetivo exclusivo de reduzir os eventos cardíacos perioperatórios. Temos também que atentar para o paciente diabético, sempre tentar controlar essa glicose dele, né? Pedir hemoglobina glicada e glicemia de jejum para todos os pacientes diabéticos, sempre tentar manter a glicemia dele entre 90 e 130 de jejum e a pós-prandial até 180. Lembrando que aqueles pacientes que têm uma hemoglobina glicada muito alta, acima de 9, geralmente eles estão com uma glicemia média de 212 e aí eu tenho que ser mais enérgica nesse controle. Tanto é que acho que não tenho aqui, não, que a diretriz diz que mais de 300 eu posso até suspender a cirurgia, né? Ou eu uso insulina em bomba de infusão, ou eu posso até suspender o procedimento. Se ele usar insulina, eu vou manter, né, a NPH, eu mantenho as doses do dia anterior, inclusive a noturna, aí no dia que eu vou tateando a dose. A detemia, a glagina e a decludeca, eu vou manter a dose no dia anterior e reduzir a metade no dia da cirurgia. E a rápida, ultra rápida, eu vou suspender as doses prandiais fixas. Aí vem como é que eu vou fazer naquele paciente que ele está anticoagulando? Aí vem o grande dilema, assim. Eu vou interromper a anticoagulação, correndo o risco do paciente ter um evento tromboembólico, ou eu vou manter correndo o risco do paciente ter uma complicação hemorrágica grave, né? Ambas as condições são letais, o paciente pode morrer por causa disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estratificar esse paciente também. Primeiro de tudo, eu tenho que ver por que ele está fazendo anticoagulante, qual é a doença, para qual doença ele está fazendo, e se ele está com um risco alto, moderado ou baixo, né, de tromboembolismo de acordo com a doença. A diretriz é bem clara para a gente, dá para a gente classificar de acordo com o período ou alguma comorbidade dele, né, que ele tenha, dá para a gente classificar se ele é alto, moderado ou baixo risco para tromboembolismo. E eu tenho que ver também o risco de sangramento, aí vai ser conforme o procedimento cirúrgico. É baixo risco, o procedimento que ele vai submeter é de baixo risco, o risco de sangramento em 2 dias é de 0 a 2%, ou então é alto risco, um risco de sangramento maior, né? Quando eu vou anticoagular também o paciente, eu tenho que lembrar do rash bled dele, para saber o risco de sangramento dele. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração
na hora que eu vou suspender ou não o anticoagulante. E aí, a classificação, o grau 1 de recomendação para aqueles pacientes que estão fazendo uso de varfarina é interromper a varfarina 5 dias antes da cirurgia, né, e aguardar o INR desse paciente ficar menor que 1,5. E naqueles pacientes... ia falar, eu esqueci. Assim, eu tenho que suspender a heparina não fracionada desse paciente de 4 a 6 horas antes do procedimento, né? E a heparina de baixo peso molecular é 24 horas antes. Aquele paciente que ele tem um baixo risco de tromboembolismo, eu não vou utilizar, né? Não utilizar 2A de recomendação, não utilizar a terapia de ponte, né? Que é suspender a varfarina 5 dias e aguardar o INR menor que 1,5, se o paciente tiver baixo risco de tromboembolismo. Se ele estiver usando os novos anticoagulantes, tanto a dabigatran quanto a rivaroxabana, eu posso suspender 24 horas antes da cirurgia. Lembrando assim, que se o paciente tiver um clearance de 30 a 50 com a dabigatran ou de 15 a 30 com a rivaroxabana, eu tenho que suspender o anticoagulante pelo menos 48 horas antes da intervenção. A mesma coisa é o apixabana, que se o paciente tiver uma função renal normal, eu posso suspender 24 horas antes, né, da cirurgia. E se ele tiver um clearance também diminuído de 15 a 50, eu tenho que suspender 48 horas antes da intervenção. Naqueles pacientes que têm, lembrando sempre que aqueles pacientes que têm um alto risco de sangramento, eu posso considerar reintroduzir esse anticoagulante após 48 a 72 horas do procedimento. Se tiver uma hemostasia adequada, se não tiver nenhum episódio de sangramento, eu posso reintroduzir. Aqui são as minhas referências que eu usei. É isso. Excelente, doutor, excelente. Muito bom. Deixa aberto a tua aula aí, por favor. Ai, meu Deus, como é que eu... Pode repetir aquela parte da dupla antiagregação, por favor? Tu falaste que menos de 3 meses, estente não farmacológico. 6 meses, peraí. Calma aí, faz o seguinte, põe lá do início. Oi? Do início, põe o primeiro slide lá. Pode pôr lá do início. Peraí, doutor. Deixa eu abrir logo aqui. Para fazer uma revisão aqui rapidinho, tá? Vai passando aí. Pode ir passando? Pode ir passando. Vai passando. Tá, para bem aí. Vamos lá. Volta aí. Volta um slide aí. Aí. Primeira coisa aqui, pessoal. Vamos lá. Cirurgia de emergência. Tá? Cirurgia de emergência. Risco para a vida. Qual é o risco operatório de uma cirurgia de emergência? Como é que é, doutor? Qual é a classificação de risco pré-operatória de uma cirurgia de emergência? Alto risco. É isso que você perguntou? Isso. Na verdade, é muito alto risco. Muito alto risco, tá? Então, assim, o que vai acontecer muitas vezes na vida de vocês, principalmente em hospital, né? O cirurgião está com pressa, ele quer operar, é o trabalho dele, né? E ele quer nos induzir a fazer uma avaliação mais rápida, tá? Bem, a cirurgia de emergência, muito alto risco, vai lá e opera. A gente não vai ficar segurando essa cirurgia desse paciente, né? Então, se ele não operar, morre, então vai operar. Já na cirurgia de urgência, eu tenho aqui
até 24 horas para fazer uma melhor avaliação desse paciente, para poder dizer para o cirurgião se vai operar ou não. Tá. E é um outro termo que foi utilizado durante a aula, tá bem? Doutor, a Valéria caiu, tá pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá. Aí, dentro disso, eu faço uma pergunta. O cardiologista, ele libera o laudo com o termo libero para a cirurgia ou suspendo a cirurgia? Ele usa esses termos? Como é que é? Não, Não. não. Ninguém libera ou não suspende nada. A gente só sinaliza o risco e dá as orientações. O que precisa de UTI, precisa de sangue, mas não libera, não escreve libera ou suspende, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, tá? A gente não põe lá suspende, libera, nem a gente nem diz isso para o paciente, que a gente vai liberar ou não. Uhum. A gente pode, sim, conversar com o paciente sobre o risco cardiológico que a gente achou, tá bem? Mas quem vai definir se a cirurgia será realizada ou não é a família, o paciente e o cirurgião. Tá? Nosso papel é apenas quantificar, estratificar esse risco. Principalmente nas cirurgias eletivas, né? Principalmente nas eletivas, tá? Ok. Cirurgia tempo sensível, por exemplo, aquele colocas oncológicas, isso aqui é muito comum, tá bom? O paciente está com dificuldade para conseguir avaliação, demora muito, e ele chega no consultório falando, doutor, preciso se operar para amanhã, já vim aqui, tal, com os exames, né? Essa pressão vai ser muito comum na vida de vocês. E vocês têm que ser muito firmes nessa avaliação, porque às vezes a gente quer liberar logo a nossa avaliação para facilitar a vida do paciente. Só que, assim como adiar a cirurgia pode gerar risco para o paciente, fazer uma avaliação meia boca também. Tá? Então, muito cuidado aqui. Façam uma boa avaliação, principalmente do que é a cirurgia. É de emergência, é urgência, é eletiva, é tempo sensível, quanto tempo eu tenho, para quem que vai ser essa cirurgia, vai valer a vida do paciente ou não. Isso é de extrema importância, tá? Pode passar. Pode? Tá. Pode passar. Pode? Capacidade funcional, pode. Avaliação das condições. Assim, só voltar rapidinho aí. Só para fazer um comentário rápido. Aí mesmo, tá bom. Vocês têm que ver aqui o seguinte. O que é alto risco é muito fácil a gente definir, né? Uhum. Paciente que seja de muito alto risco, aquele paciente grave que já teve edema agudo de pulmão nos últimos 6 meses. Isso aí é um quadro que deve ficar na cabeça de vocês. Esse quadro aqui, e volta, Thalita, o quadro anterior. Aquele, né, das condições, né? Esse aqui, né? Esse quadro aqui tem que estar na cabeça de vocês, tá, pessoal? Tem que estar. Independente do tipo de score que vocês forem utilizar, tá? O score de EMAPO, ele já traz isso aqui facilitado para a gente. Eu, particularmente, gosto de utilizar muito o EMAPO por conta disso, né? Por ele ser validado pela população brasileira e também porque ele já traz essa tabelinha aqui para a gente. Então, eu uso a tabelinha. Tá? Isso aqui facilita bastante. Tenham isso na cabeça de vocês, tá bom? Isso aqui é extremamente importante no dia a dia. Então, o que é alto risco? Perfeito, eu já defini, é alto risco e acabou. Passa o próximo. É o Wagner.
Tá, calma, calma, calma. Volta lá. Passou muito, quadro 3 lá. Volta, volta, volta. Aqui, tá? E aqui... Oh, meu Deus, passou. Você Aí, quer esse quadro? esse quadro. Vejam lá, procedimentos endoscópicos. A gente está pegando muito isso aqui no consultório hoje em dia, tá bem? E os anestesistas passaram a ser tratados por conta de não pedido de avaliação endoscópica. Só que esse pedido de avaliação endoscópica não é para todo paciente, é para o paciente acima de 60 anos ou pacientes de alto risco já. O grande problema nosso é esse intermediário aqui, tá bom? Por quê? Porque o alto risco é alto risco, o que é baixo, mas esse intermediário aqui é sempre o limite. Então, tudo na medicina que é intermediário, ele gera problema para a gente. Qual é a dica que eu dou para vocês? Tá? Vai mexer em artéria, levantem todas as antenas lá em cima, porque se ele tem problema em uma artéria, ele vai ter em todas, tá bom? E ele tem existe uma reação, que é a reação à distância. Mexe numa artéria, pode gerar espasmo em outra. Tá? Existe até um experimento que é feito, que é o de causar isquemia, por exemplo, no membro superior, que é a pré-excitação isquêmica, que é feita em cirurgia cardíaca. Tá bom? Então, a gente faz um preparo gerando isquemia no membro superior, aí libera com manguito de pressão, isquemia e libera. Quando o paciente vai para a cirurgia, o músculo ele já está preparado para aquela isquemia porque liberou mais óxido nítrico que o normal. Então, se vai mexer numa artéria, vai mexer em todas. E a outra coisa é a intraperitoneal. Tá? Eu vejo muitas vezes o paciente vai para a cirurgia intraperitoneal com baixo risco, tá? E pacientes que têm um problema. Pessoal, mexer em cavidade peritoneal vai liberar adrenalina. Se mexer nas alças intestinais, libera acetilcolina. Então você pode ter um processo de taquicardia em determinado ponto e um processo de bradicardia e hipotensão, vasodilatação. Se o paciente estiver super desidratado no pré-operatório, você vai gerar um desbalanço no paciente, principalmente na insuficiência cardíaca. Então, muito cuidado aqui, tá? São as duas coisinhas aqui, as duas pegadinhas que eu deixo para vocês. A endarterectomia e a intraperitoneal. E eu deixo uma pergunta para todo mundo. Existe diferença, não foi falado durante a aula, em relação à escolha da anestesia? A gente pode sugerir tipo de metodologia anestésica a ser utilizada? Não, garota, tu não pode. E aí, pessoal? A diretriz diz, inclusive, assim, a diretriz diz, eu não lembro exatamente, assim, de anestesia, de indicação, eu realmente não me lembro agora, mas ela diz que na hora que eu vou fazer a avaliação, a anamnese, conversar com o paciente, exame físico, eu tenho que questionar sobre procedimentos cirúrgicos prévios, tipos de anestesia, se teve algum problema, se tem alguma alergia, alguma coisa assim, que eu possa agora sinalizar, né, para mudar, para intervir. Mas eu não lembro exatamente de cirurgia, ou de anestesia, indicação, né? R2 que estão aí. Cadê o Leonardo? Tá aí? Aqui, Leonardo, tem alguma diferença de resposta fisiológica do organismo, de se ele for fazer uma peridural, for fazer uma raquidiana? com certeza tem. Qual é a alteração? Eu não sei qual é a alteração, mas que tem, tem. Dr. Wagner, cirurgião, que está aí presente, abrilhantando a aula. Chefe, eu não tenho muita experiência com essa parte da anestesia ainda. A gente tem pouco contato. Não consigo lhe falar.
Algum dos R2 se arrisca?